Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui é o Padre Marcos dos Santos, mais uma vez com vocês, para poder meditarmos a palavra do Senhor nessa liturgia do 22º domingo do tempo comum, ano A. E desde já eu peço que você possa se inscrever no meu canal e dar o seu like, se você gostou, e fazer o seu comentário, que é sempre muito oportuno e muito enriquecedor para a gente poder melhorar. O evangelho, então, que hoje a igreja nos propõe está em São Mateus, no capítulo 16, no versículo 21 a 27. Então, se a gente verificar esse evangelho, é continuação, de uma certa forma, do episódio que aconteceu domingo passado, quando Jesus perguntou para os apóstolos quem é o Filho do Homem. E aí nós tivemos, então, a palavra tão assertativa de São Pedro: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus prosseguindo depois, dizendo para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, o Evangelho começa dizendo que naquele tempo Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou a palavra e começou a repreendê-lo. Deus não permita tal coisa, que isso não te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai-te longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então nós vemos Jesus indo a Jerusalém. Jesus está se dirigindo a Jerusalém. E Jesus faz o primeiro anúncio da sua paixão, que ele é o Messias sofredor. Ele vai para Jerusalém, a capital religiosa de Israel, e ele vai ser rejeitado pelo seu povo. Jesus vai ser rejeitado pelos sacerdotes, pelo templo de Jerusalém, pelos fariseus. Enfim, Jesus vai ser rejeitado por toda a casta sacerdotal, pelas autoridades judaicas. E ele diz: olha, o Filho do Homem vai sofrer, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Nosso Senhor, ele começa então a quebrar os paradigmas, ele começa a quebrar os parâmetros daquilo que eles imaginavam que seria o Messias. Muitas vezes também a gente carrega ideias de Deus, opiniões de Deus. Eu creio que Deus é assim, que Deus é assado. E para que a gente possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor, é necessário muitas vezes a gente abandonar essas ideias, essas pré-ideias, essas ideias muitas vezes confusas, ilusórias que nós temos justamente sobre o Senhor. E São Pedro toma Jesus à parte e começa a repreendê-lo. E aqui, nosso Senhor, então, de uma certa forma, bem impetuoso, vai dizer para Pedro: vai-te embora, Satanás. Vai para trás. A tradução do grego é essa: vai para trás, Satanás. Tu tens a ideia, o pensamento dos homens e não de Deus. Que coisa interessante, porque versículos antes, Jesus falou que o Pai revelou para Pedro, ou seja, olha, Pedro, o que você está dizendo é porque meu Pai que está no céu revelou. E agora, Jesus vem dizer que é Satanás que usou a boca de Pedro, que esses pensamentos são dos homens e não são de Deus. Queridos irmãos, podemos perceber que uma mesma pessoa, ela pode ser usada tanto por Deus quanto pelo inimigo de Deus, se nós dermos abertura para a ação do maligno. E Jesus chama uma parte e diz: para trás. Por quê? Porque Jesus, ele se apresenta como mestre. Jesus se apresenta como rabino, aquele que vem trazer um ensinamento da parte do céu, da parte de Deus. E os rabinos, os mestres, eles sempre caminhavam à frente dos seus discípulos, como a galinha. A galinha caminha à frente e os pintainhos ficam atrás. E naquele momento, Pedro quis ensinar algo para Jesus. Pedro quis se colocar de uma forma superior a Jesus. E Jesus veio colocar Pedro no lugar dele. Olha, Pedro, sou eu o mestre. Como Jesus vai dizer na noite, na noite da última ceia: eu sou o mestre e senhor. Vós dizeis que eu sou o mestre e senhor, e bem dizeis, de fato eu sou. Queridos irmãos, muitas vezes queremos nós colocarmos, como diz o ditado, a carroça na frente dos bois. E nós não devemos fazer isso, não. É o Senhor que deve ir à nossa frente e ensinar. Mesmo que nossos pensamentos, como o Senhor diz ao profeta Isaías, assim como dista o céu da terra, meus pensamentos distam de vossos pensamentos, diz o Senhor. E Jesus, então, vem continuar: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Jesus faz esse convite.
Vejam, queridos irmãos, Jesus não é apenas o mestre, o Senhor, Deus, o Salvador, mas ele é o mestre a quem nós devemos imitar. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem quiser me seguir, se eu e você queremos seguir ao Senhor, nós devemos renunciar às nossas próprias vontades, nosso ego. Muitas das vezes nós nos idolatramos, nós queremos fazer a nossa vontade do nosso jeito, e para segui-lo devemos deixar ele fazer as coisas como ele deseja. E o que Jesus vem chamar de cruz? Vem renunciar a si mesmo, tome sua cruz. A cruz, aqui do grego, stauros, aquele instrumento de martírio, de suplício, que os romanos eles pegaram dos persas, em que a cruz era composta de dois pedaços de madeira, um vertical e um horizontal, do qual a pessoa era pregada. Então, um instrumento de dor. Jesus vem dizer, tome sua cruz, ou seja, tome os sofrimentos do seu dia a dia. Queridos irmãos e irmãs, uma grande verdade é que todos nós sofremos. Sofremos por causa da nossa limitação humana, sofremos devido à nossa condição criatural, sofremos devido aos nossos pecados, ao pecado original que herdamos dos nossos primeiros pais, por causa dos nossos pecados pessoais, por causa dos pecados dos outros. Enfim, não há ser humano que não sofra sobre essa terra. E muitas das vezes as nossas cruzes têm 5 pontos, né? Geralmente os sofrimentos tocam a nossa vida familiar, as nossas relações entre pais e mães e filhos e a ordem da nossa família, a nossa vida amorosa, seja o relacionamento entre homem e mulher, mas também entre amigos, a nossa vida amorosa, a vida do nosso coração, a nossa vida afetiva, toca a nossa saúde, todos nós em algum momento da vida ficamos doentes. Também o sofrimento toca a vida financeira, precisamos de dinheiro para poder sobreviver. E muitas das vezes também o sentido existencial de viver. Tem pessoas que têm amor, têm uma ótima família, têm uma saúde, têm dinheiro, e de repente essa pessoa traz dentro de si um vazio. Essa pessoa ela não tem sentido para a sua própria existência. E aí nós temos 2 grandes caminhos, irmãos. Sofremos com Jesus ou sofremos sem Jesus. Nós escolhemos de que lado nós sofremos. Podemos ter certeza que se sofremos com Jesus, Jesus está do nosso lado. Aqui está como que o sentido redentor do nosso sofrimento. São Paulo, apóstolo, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 24, São Paulo vem dizer que completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo, para compor isso dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Completa a minha carne o que falta a paixão de Cristo. Por que Paulo diz isso? Porque nós estamos unidos a Jesus. Nós que somos cristãos, fomos batizados, cremos nele, que fazemos parte da igreja, e a igreja não é meramente uma instituição hierárquica, é uma instituição sobrenatural e mística. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. E assim como Jesus levou sobre si as nossas dores, Jesus levou sobre si nossas enfermidades, os nossos sofrimentos, nós de alguma forma também podemos como que participar, mesmo que seja de uma forma infinitesimal, mínima, do seu sofrimento, da sua dor, e oferecer para Ele, pela conversão dos pecadores, oferecer para Ele pela nossa própria conversão. Então qual é o nome da sua cruz, meu irmão, minha irmã? Qual é a cruz que você carrega? É essa cruz que vai te salvar, essa cruz que vai me salvar. Aqui faço menção, por exemplo, esse rapaz que vai ser beatificado, Carlos Acutis, que morreu com 15 anos, morreu, se eu não me engano, em 2015, de leucemia, e menino muito devoto, muito santo, e já em uma semana ele descobriu um câncer avassalador, uma leucemia rara no seu sangue que o matou. Em uma semana internado, sofrendo horrores, e ele disse: eu ofereço essa dor, esse meu sofrimento pela igreja e pelo Santo Padre o Papa Bento XVI, que era o Papa reinante da época. Eu queria dizer aqui sobre o sofrimento que mais importante do que nós procurarmos o porquê sofremos, é nós darmos sentidos para o sofrimento. Para que sofremos? Como diz São Paulo aos Romanos, de nos oferecermos como hóstias vivas a Deus em sacrifício de louvor, em sacrifício de amor e de santidade. Conto aqui 2 histórias para podermos entender
justamente sobre essa questão do sofrimento, quero contar rapidamente. Dizia que um homem se deparou com um anjo e o anjo indicou para ele que ele deveria seguir um caminho até chegar no paraíso. E foi-lhe dado uma cruz. E que ele não poderia largar a sua cruz. E esse homem foi carregando essa cruz. No meio do caminho ele se deparou com o diabo, com o demônio, o tentador, tentando seduzir. Por que você vai carregar uma cruz tão pesada? Uma cruz que é tão incômoda? Você sobe ladeira, desce ladeira, carrega essa cruz sozinho? Por que você não se desfaz dela? E o homem começou a dar, então, atenções, ouvidos ao tentador. E ele, com uma faca, ia lascando a cruz. De forma que a cruz ela ia se tornando mais leve, de forma que a cruz ia se tornando mais cômoda para poder carregar. Subia a ladeira, descia a ladeira, monte, sobe monte, desce monte. E até que fim, a cruz já pequena, e ele já leve e solto, ele vislumbrou a Jerusalém Celeste, o paraíso. Ele ficou muito afoito, ele ficou muito feliz, muito alegre, e ele foi correndo. A sua cruz já estava pequenininha, e quando ele chegou perto, ele se deparou com um rio que distanciava ele, de onde ele estava, até o paraíso que ele almejava chegar. E ele ficou muito triste. Nessa, ele começou a chorar, começou a pedir misericórdia para Deus, e o mesmo anjo para ele apareceu. E ele disse, mas puxa, por que eu não posso atravessar para poder chegar até o outro lado do rio, para poder chegar no paraíso? E o anjo disse para ele, lembra aquela cruz que eu te dei, ou melhor, que Deus te deu, para que você pudesse carregar? Que você não poderia largar e nem se desfazer dela? Lembra, está aqui, está pequenininha, eu acabei lascando ela. O anjo disse, era a ponte que deveria levar você para o céu. Essa era a cruz que serviria de ponte para você deitar ela entre o lugar que você está e o lugar que você quer chegar. E você acabou se desfazendo dela. Uma outra história também com relação à cruz, a gente pode encontrar na vida do próprio São Felipe Neri, um grande santo do século XVI, chamado Apóstolo de Roma. Certa vez o padre Felipe, conversando com o jovem, em dado momento do colóquio, o jovem dizia o quanto que ele era afortunado para o padre Felipe. Padre, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho filhos maravilhosos, minha família é linda, maravilhosa, eu tenho saúde para dar e vender, eu não tenho sofrimento, a vida para mim é doce, padre. Ele nos diz que São Felipe, enquanto olhava para a cruz, chorava e dizia para Jesus, Senhor, por que abandonastes este teu filho? Nós somos acostumados a vermos a cruz como sinal de desprezo de Deus. Por que Deus permite isso? Mas na vida dos santos percebemos uma outra coisa, que a cruz é sinal de bênção de Deus, de amor. Porque Deus quer configurar a cada um de nós, tornar-nos mais semelhantes a Jesus mediante o sofrimento que nós devemos padecer. Nós temos, queridos irmãos, Deus permite 2 sofrimentos. A saber, a gente sabe que toda a cruz é talhada para a nossa própria altura. É talhada pessoalmente para cada um de nós. A penitência ativa e a penitência passiva. A penitência ativa é aquela que nós fazemos. Jejuns, tomar um banho de água fria, comer algo que eu não gosto, comer algo que eu não gosto, deixar de comer alguma coisa que eu gosto, alguma coisa que mortifica a minha carne. E as penitências passivas são as que Deus permite na sua providência. Se nós não fizermos penitências ativas, Deus vai permitir sempre mais para nos purificar as penitências passivas. Mas tenhamos coragem, como diz a palavra de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será dado em acréscimo. Tenhamos coragem, como diz a palavra em Romanos 8, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E por fim, Jesus vem dizer então, de fato, quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que poderá o homem dar em troca de sua vida? Em outra tradução, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma, o bem mais valioso que temos? Todos nós morreremos, mas a nossa alma é imortal, a nossa alma espiritual, a nossa alma criada por Deus, a nossa alma que custou o sangue de um Deus pregado na cruz por nossa salvação. E aqui eu faço menção da história de Santo Inácio de Loyola, esse grande santo do século XVI, que estava na Universidade de Paris, era estudante, ainda não era sacerdote, não era padre, mas que tinha um
um colega de estudos chamado Francisco Xavier. Esse jovem, que depois de convertido ia se ordenar sacerdote, ia levar o evangelho até a Índia, ia levar o evangelho até o Japão e ia morrer nas portas da China. Um homem extraordinário que batizou tantas almas que, depois de morto, o seu braço se manteve incorrupto, em sinal da predileção de Deus pelo seu ministério de salvar os pagãos. Ele inicialmente, como jovem, era um homem muito inteligente, porém muito mundano, e ele estava todo endividado, vinha de festas, vinha da bagunça, de farras, de bebida, comida, de mulheres, e ele, sempre que chegava à noite, para poder entrar no seu quarto, Santo Inácio de Loyola, que era seu companheiro, ele colocou uma plaquinha no quarto: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma. Toda noite, antes de entrar no seu quarto, ele olhava para aquela mensagem que Inácio tinha tirado do Evangelho e posto. Até que, enfim, um momento a graça de Deus entrou. Queridos irmãos, é isso. Que adianta nós ganharmos o mundo inteiro se um dia nós viermos perder a nossa alma? Temos dois caminhos: sofrer com Jesus, sofrer sem Jesus. Que possamos sofrer com Jesus, porque o sofrimento é mais doce e porque a vitória é certa. Onde está Jesus, pendente na cruz, está a Virgem Maria, que ela possa nos ajudar, a Virgem da Consolação. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde neste domingo, pela intercessão da Virgem Santíssima Senhora da Consolação, de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.